Pessoal, tudo bem? Como vocês estão hoje? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre arquitetura bioclimática. Sou arquiteta urbanista Camila Amaro, professora da Rede Croton, da Universidade Uniderp e Centro Universitário Anhanguera. Bom, a gente já falou um pouco dos estudos que relacionam o clima com a arquitetura, o clima e o ser humano. Já falamos sobre essas interações, as escalas climáticas, que são muito importantes, e como que nós, arquitetos e urbanistas, atuamos na escala microclimática. Podemos fazer intervenções positivas ou negativas, que seriam, por exemplo, o impacto de um edifício em pele de vidro que acaba emitindo muito calor para esse entorno, ou eu construir uma casa com uma fachada que recebe bastante incidência solar e justo nessa fachada eu não crio nenhum elemento de proteção solar, quer dizer, vai gerar um desconforto para essa família que vai utilizar esse ambiente ou esses ambientes, esses cômodos da casa que estão nessa fachada. Então, a arquitetura bioclimática, ela busca essas estratégias que são chamadas estratégias passivas ou estratégias bioclimáticas, que evitam o consumo de energia elétrica e a partir desse pensar no clima, pensar em se adaptar a esse local, a essa região, a gente consegue transferir na prática isso para o projeto arquitetônico, para o dia a dia de escritório e fazer com que o seu cliente fique confortável, fique satisfeito com as suas propostas e ao mesmo tempo ele economize um pouquinho de dinheiro, né, depois de pronta essa obra, porque afinal de contas ele vai usar menos ar-condicionado, vai usar menos lâmpadas durante o dia, vai usar menos ventilador, enfim, uma série de condicionantes que a gente pode otimizar no projeto desde a fase de estudo preliminar. Então isso tudo a gente já falou um pouquinho e eu tô aqui com esse slide, vou até pegar um grifa-texto aqui, que é a nossa carta bioclimática. Esse slide é do Roberto Lamberts, que é um autor fantástico, né, do livro Eficiência Energética na Arquitetura. Ele tem um trabalho muito robusto, né? Nós da área de ciências, seja ciências sociais e humanas, né, sociais aplicadas como arquitetura ou de outras áreas de pesquisa, a gente fala que uma pesquisa robusta, né, um material robusto é considerado um bom material, porque ele teve uma boa repercussão, ele tem bons resultados e boa aceitação. Então, ele trabalha com eficiência energética, ele trabalha com essa área de desempenho de edificações, né, a parte térmica, e ele tem sim um trabalho muito aceito para a prática de ensino na graduação de arquitetura e urbanismo. Então, eu sempre cito o Roberto Lamberts e outros, né? Trabalhos da Nésia Frota, trabalhos da Aloysio Schmid, enfim, e a gente pode ir conversando. Tendo dúvidas, vocês deixem aqui nos comentários ou me envia depois essas dúvidas sobre bibliografia, que eu estou sempre disponível para ajudar vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem a carta bioclimática, que também pode ser chamada de carta psicrométrica, que eu acho que assusta um pouquinho mais, e ela tem uma série de polígonos com números ou letras, né? Na NBR 15220, parte 3, a gente tem letras, e cada um desses polígonos vai definir, então, uma estratégia a ser adotada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, toda essa região, que é a número 1, tá? Vou até grifar ela aqui, vou tentar grifar, né? Essa região número 1, ela é toda a zona considerada zona de conforto, tá? Ou seja, se os dias do ano dessa sua cidade estiverem dentro dessa zona de conforto, relacionados à temperatura do ar e umidade relativa do ar, umidade absoluta, né? Tudo isso, se estiver dentro desse polígono, significa que esses dias do ano já são considerados ok, considerados confortáveis. Se eles estiverem mais à direita dessa carta, você vai precisar de estratégias para resfriar esse ambiente. Se eles estiverem mais à esquerda desse mapa, dessa carta, você vai precisar de estratégias para aquecer esse ambiente.
Então, tudo isso a gente já conversou, tô só dando uma pincelada, vocês podem assistir o outro vídeo que eu já tinha explicado um pouquinho melhor essa situação. Então, aqui eu mostro para vocês a carta bioclimática de Campo Grande, que eu também já tinha mostrado no outro vídeo, né? E aqui, essa carta eu que fiz no software Análises Bio, tá? É um software gratuito, então vejam que eu já marquei aqui do lado uma legenda com as estratégias que são recomendadas para Campo Grande, a partir desse estudo que eu fiz. Então, o que eu fiz? Eu inseri os dados climáticos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a cidade onde nós estamos, e os dados do ano inteiro, tá? De Campo Grande. A partir desse estudo de temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, umidade relativa do ar e umidade absoluta, ele jogou aí todos os meses do ano nessa carta. Então, cada uma dessas faixas que vocês estão vendo coloridas, cada uma delas é um mês do ano. Então, ele jogou 12 meses e a gente consegue ver as médias que estão dentro da zona de conforto e o que está à direita e à esquerda do gráfico, né, da carta. Então, a gente consegue ver que estratégias para aquecer Campo Grande, né, essas nossas residências, edifícios comerciais, enfim, são poucas, né? A gente não precisa de muita coisa. O que a gente precisa mais são estratégias para resfriar esses nossos ambientes. Então, a gente já falou da ventilação, do resfriamento evaporativo, da inércia térmica, que serve tanto para resfriar como para aquecer. Mas hoje eu vou dar um reforço aqui para vocês sobre inércia térmica, tá bom? Então, o foco hoje vai ser explicar melhor a inércia térmica e em seguida a gente vai ter um outro vídeo explicando melhor também o resfriamento evaporativo e também a ventilação, tá bom? Então, quando a gente fala em massa térmica, quer dizer, os dias do ano não estão aqui dentro da minha zona de conforto, estão vendo? Eles vão estar ou aqui à direita, que são dias do ano que estão acima dessa neutralidade térmica, então eu vou precisar usar estratégias para resfriar esse ambiente, ou eles estão aqui, ó, para baixo, mas não tão frio assim, né? E eu vou precisar de estratégias para aquecer. A massa térmica, ela vai ser uma propriedade que eu posso embutir numa parede, numa cobertura, e ela vai fazer com que eu tenha uma liberação de calor mais lenta nesse ambiente. Então, se a gente falar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o que a gente quer impedir? Que naquelas horas do dia em que lá fora está 32, 34 graus, às vezes até 35 graus, a gente quer impedir que essa temperatura entre rapidamente para dentro da casa. Então, a gente usa essa estratégia, que é a massa térmica em paredes, por exemplo. Ela é mais eficiente aqui em Campo Grande nas paredes, devido à nossa latitude, tá? Então, eu uso nas paredes. Então, aqui em Campo Grande, a gente recebe incidência solar o dia todo na parede norte. A gente recebe a tarde toda na fachada oeste. E é uma carga térmica elevada. Então, se eu inserir massa térmica nessas paredes, eu vou lentificar essa transmissão de calor. Então, eu diminuo a transmitância térmica da parede, eu aumento o atraso térmico dessa parede, tá? E eu faço com que ela tenha, então, uma massa térmica alta, tá? Isso vai fazer com que a temperatura externa de 35 graus fique lá fora, que ela não invada a casa na hora do almoço, 2 horas da tarde, que ela não consiga entrar rapidamente. Então, eu vou atrasar. Ou seja, o material tem que ser, olha só, um material que é um bom acumulador, é um bom absorvedor de calor. Ele acumula nele e libera lentamente. Então, se ele for um bom condutor, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir, ele vai transmitir rapidamente para o ambiente interno. Ele não vai acumular nele. Entenderam? Então, na verdade, eu tenho que ter um material que é um bom acumulador e não um material que é um bom que faz um bom transmissor, né? Que faz uma boa transmitância, tá bom? Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque confunde um pouco. Então, tendo dúvidas, me enviam as dúvidas. Ah, mas qual que é a diferença de ser um bom condutor e ser um bom acumulador? Dá uma olhada na bibliografia, mas é bem diferente uma coisa da outra, tá? Exemplo de bom condutor: vidro.
metal, tá? Alumínio. Exemplo de bom acumulador. Um bloco de cerâmica de 8 furos usado como parede dupla. Então, faço uma parede dupla, né? Madeira, tá? Se ela não for invernizada, né? Uma madeira ali, ela vai também acumular o calor e liberar lentamente, tá bom? Aqui, nessa imagem, eu trouxe ela também do livro Eficiência Energética na Arquitetura, para ilustrar a diferença. Quer dizer, eu vou usar massa térmica tanto para uma situação na qual eu quero resfriar a casa, como numa situação na qual eu quero aquecer a casa. Então, imagina que a gente está lá em outra cidade que o clima é frio, tá? Que aqui em Campo Grande não dá bem para imaginar, né? Então, vamos pensar numa outra cidade na qual a temperatura externa está 10 graus. Então, eu quero que dentro da minha casa permaneça neutralidade térmica, que é em torno de 25 graus, 24, né? Quero que aqui dentro de casa tenha essa temperatura. Mas lá fora tá 10 graus, ou lá fora tá nevando, né? Tá 0 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso usar, da mesma forma, a massa térmica. Só que agora é para evitar que esse frio entre ou que o calor saia do ambiente. Então, estão vendo que a massa térmica ela serve para as duas situações, para essas situações opostas. Tá? Apenas cuidado em utilizar em climas que são muito quentes e úmidos, tá? Porque ela pode prejudicar essas cidades. Então, se for uma cidade que tem um período de seca, que é mais quente seca, como Campo Grande, como Brasília, tá? Como São Paulo, a gente consegue usar a massa térmica com tranquilidade, ok? Cuidado apenas com algumas cidades que são muito úmidas o ano todo, então a massa térmica ela pode acabar prejudicando, porque nessas cidades o ideal é ter bastante ventilação natural, tá bom? Então aqui a gente fala dessa diferença. Quando eu uso a massa térmica para resfriamento, vejam que eu vou aliar essa massa térmica com aberturas menores, ou seja, janelas mais pequenas. Eu quero evitar esse contato com a radiação solar. No caso do aquecimento, é ao contrário. Eu quero que esse aquecimento solar, que essa radiação, me ajude a esquentar a casa durante o dia. Aí eu ganho bastante calor durante o dia e essa massa térmica ajuda a manter esse calor à noite. Então eu ganho uma bolha de calor, um efeito estufa durante o dia e à noite a casa ainda fica quentinha. Isso onde o clima é muito frio. Já para a nossa realidade, eu tenho que usar a massa térmica com paredes que a gente chama cegas, né? Então, na fachada oeste, aqui o ideal é a gente evitar aberturas, evitar janelas e usar a massa térmica, tá bom? Aqui é uma parte que eu trouxe um gráfico explicando essa questão do atraso térmico em relação à disposição da casa, a implantação no terreno. Então, a gente pode utilizar o desnível do terreno ou até uma cobertura verde, enfim, uma inclinação mais acentuada desse terreno para ajudar também com a massa térmica do próprio solo. Né? Ela vai dar esse equilíbrio para casa em situações em que a noite é quente em que de dia é quente e a noite é frio, tá? Então eu posso usar essa topografia para amenizar rajadas de vento, por exemplo, em regiões que eu sei que a noite vai ser muito frio e assim por diante. Então eu posso usar essa situação para aumentar o atraso térmico, ou seja, eu vou liberar esse calor mais lentamente, vai demorar horas, né, para ser liberado. Vai acontecer o quê? Ele vai começar a ser liberado depois do pôr do sol. Então, para regiões frias, isso é interessante, eu liberar esse calor à noite. Ou regiões que tem aquela palavrinha-chave, que eu já falei para vocês que é muito importante, amplitude térmica. Tá? Brasília tem amplitude térmica alta, São Paulo, várias outras regiões brasileiras. Campo Grande, dependendo da época do ano, nosso inverno que é mais seco, a gente tem também amplitude térmica elevada. Né? Então é importante a gente pensar em estratégias de massa térmica, tanto é que na carta que eu acabei de mostrar para vocês, tinha lá a recomendação de massa térmica, tá bom?
E aqui eu trouxe alguns exemplos de massa térmica, como residências na Califórnia, Estados Unidos, que tem amplitude térmica elevada, Novo México, tá? Bom, pessoal, e aqui são mais algumas estratégias de massa térmica para resfriamento. Eu vou focar em resfriamento porque é o que a gente vai utilizar muito aqui no Brasil e na nossa cidade, que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu deixo aqui para vocês esse tipo de laje, que a gente pode ver que foi colocada, né, um espaço de descanso, de lazer, uma varanda ali em cima da laje, né, cobrimos esse terraço, e a gente pode ver que durante o dia eu tenho um sombreamento, então a casa que está lá no pavimento térreo está fresquinha, e à noite ele está liberando, emanando esse calor também. Tá? Então deixa o espaço equilibrado. Aqui é a carta, só o pedaço onde a gente vê a estratégia de massa térmica. Tá? Quando a gente fala também em massa térmica para resfriamento, a gente usa bastante essa questão das espessuras de parede. Então, paredes mais robustas, mais espessas, que durante o dia eu vou ter elas sombreadas por beirais e à noite ou depois do pôr do sol eu consigo abrir essas janelas para ventilar a casa. Tá? Então, eu evito o calor durante o dia e à noite eu tenho ainda uma ventilação diurna, que, por exemplo, é aconselhável aqui para Campo Grande. E ainda outra possibilidade seria os tetos jardim, teto verde, coberturas ajardinadas, né? Alguns chamam de cobertura verde. Então, eu tenho várias camadas que vão aumentar essa inércia térmica. Então, pela espessura, pelos materiais, eu vou combinar isso, né? Laje, brita, terra, para esse plantio dessa vegetação. Então, eu estou aumentando as camadas, estou aumentando a espessura, eu aumento também a inércia térmica em relação à cobertura para essa minha residência, tá bom? E aí eu deixo aqui uma dica de estratégias para o calor, tá? Essa ilustração também é do Roberto Lamberts, né, a partir dos estudos dele de desempenho térmico. Então, a gente tem aqui a combinação de ventilação e massa térmica para resfriamento, a massa térmica para resfriamento combinada com resfriamento evaporativo, e a ventilação, que seria C, né? Ventilação combinada com massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo. Aqui em Campo Grande, a gente precisa da C, tá? Que a gente precisa de tudo isso, essas três combinadas, dependendo da estação do ano. Mas a gente precisa essas três no projeto, tá bom? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tirem dúvidas comigo, pode me enviar perguntas aqui no Instagram, no e-mail, no Facebook, tá bom? Fiquem à vontade. Então, um beijo, um abraço a todos.